E foi a partir de então, quando se começou a cronometrar as horas, de maneira artificial e exata, que se começou a dominar o tempo. Bora lá? Vocês têm um hobby? Eu andei pensando muito esses dias sobre como nós fomos criados e fomos inseridos em um mundo que tem uma engrenagem capitalista tão estranha, para não dizer de outra forma, que fomos sendo construídos a partir de uma perspectiva de produção tão grande. E, bem, essa é a realidade, eu acho que de todo mundo, ou da maioria das pessoas, que com o tempo a gente começa trabalhando, trabalhando, trabalhando e não faz mais nada além de trabalhar. Eu me peguei pensando esses dias sobre qual que foi a última vez que eu fiz alguma coisa por prazer. Assim, sem ser comer, comprar alguma coisa ou ver um vídeo, algo da cultura pop, por exemplo, que eu tô acostumada, mas o que de fato eu fiz, assim, gratuito, 0800, que realmente me trouxe uma realização, não no sentido de ganho material, algo assim, não, mas uma realização de estar fazendo aquilo naquele momento. E eu lembrei que a última vez que eu me senti assim foi quando eu desenhava. Eu tenho uma relação engraçada com desenho. Tá acontecendo agora o Inktober. O que é o Inktober? Inktober é um festival de desenho, acontece todo ano, em outubro, onde você faz um desenho por dia, durante os 31 dias de outubro, e posta nas redes sociais, ou sei lá, pendura na geladeira da sua casa, se você quiser. E recentemente, eu até tinha comentado no meu Instagram que eu havia parado de desenhar há muito tempo por um trauma na faculdade. Eu fiz uma faculdade de arquitetura há muito tempo atrás. E nessa faculdade eu tive uma professora em específico que tentou me ensinar a desenhar de uma forma que mais me traumatizou do que de fato me ensinou alguma coisa. Eu sou canhota, eu faço tudo com a mão esquerda. E, consequentemente, eu acabo desenhando com o papel virado. Assim, papel virado, desse jeito aqui. Tá, 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 tá. E aí, na época, eu entendo que numa faculdade de arquitetura, onde tem desenho técnico, você tem que desenhar certinho, com papel retinho e tal. Mas mesmo na aula de desenho livre, essa professora me fazia, me forçava a desenhar com papel reto. E com os traços dela, ela pegava na minha mão e fazia o desenho por cima do meu desenho. E isso me traumatizou de uma forma tão grande que eu parei de desenhar. Eu simplesmente esqueci que eu sabia desenhar e parei de desenhar e fiquei anos, tipo, muito tempo mesmo, sem desenhar qualquer coisa. Por trauma, por não gostar, toda vez que eu começava a desenhar, eu sentia que eu tava fazendo errado, que não era aquilo e tal, e parava, simplesmente parava. E aí, a última vez que eu me senti realmente que eu estava fazendo alguma coisa por prazer foi quando eu estava desenhando. E olha que engraçado, faz muito tempo que eu não faço isso assim de forma ativa. E aí agora tá rolando esse Inktober, começou hoje, dia 2 de outubro, começou ontem, eu resolvi participar. Um desenho por dia, simplão, assim, vai o que der. é, E aí eu entrei na onda de fazer esse desenho, mas aí isso eu fiquei pensando, sabe? É, Por que as pessoas não têm hobbies? Ou será que só eu não tenho hobby? Porque pode ser também, né? Que eu esteja num limbo onde estou junto com pessoas que não têm hobbies, que só trabalham, e outras pessoas podem ter hobbies, não sei. Mas se for um pouquinho parecido o mundo com a bolha que eu vivo, a maioria das pessoas não tem. E aí eu fico pensando assim, sabe, da onde que vem essa noção de produtividade a todo custo? Eu vi um vídeo ontem no YouTube, um vídeo bem legal, inclusive, de um professor de arte falando justamente sobre o Inktober, que ele acha interessante para quem está começando a desenhar ou para quem quer, sei lá, ter um projeto criativo durante o mês e tal, de fazer os desenhos, que parece ser bem interessante, assim, na perspectiva de
rotina, né, de você criar uma rotina de desenho, mas ao mesmo tempo, você criar estes desenhos de uma forma tão constante, assim, todo dia fazer um, é, obrigatoriamente, e postar nas redes sociais obrigatoriamente, te leva a uma noção de produtivismo que talvez não seja interessante para o ensino das artes, sabe? Naquilo que, ai, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso desenhar, porque se eu falhar um dia já não faz mais sentido participar do festival, etc. E e eu entendo esse ponto dele, porque de fato, aquilo que a gente começa a fazer de uma forma constante, obrigatória, e principalmente quando a gente fala de arte, é um pouco complicado. Eh, mas ainda assim, eu acho que vale a pena, sabe? Fazer algumas coisas, seja o Inktober, seja e eu tô falando de desenho porque é o meu caso específico, que eu tô querendo voltar a desenhar, eu estou desenhando algumas coisas. Mas existem outros inúmeros projetos, tem projetos de fotografia, tem projetos de dança, sei lá, sabe? Tem muita coisa que dá pra fazer e que pode ser um hobby, pode ser 0800, assim, se quiser. E, e eu acho que todo mundo deveria ter um hobby. Mas investigando ainda sobre da onde vem essa noção, assim, sabe, de eu preciso produzir a todo momento, tem um autor que eu gosto muito da perspectiva dele, é o Mumford. Ele fala que o capitalismo se iniciou não na criação da locomotiva a vapor ali, na primeira revolução industrial, mas o que possibilitou de fato o capitalismo começar foi a invenção do relógio mecânico. Porque antes as pessoas tinham uma noção de tempo que era muito natureza, era muito natural. Você acordava, você vivia e você dormia de acordo com as leis da natureza. Então, acordava quando nascia o sol, tinha ali todas as suas atividades do dia e dormia quando o sol se punha. Você também vivia no decorrer do ano de acordo com as estações do ano. Então a relação com o tempo era orgânica, era natural, ninguém pensava no tempo, agora são 2 da tarde, eu vou fazer tal coisa. Ou amanhã, às 10 da manhã, eu tenho um compromisso em tal lugar. Não, era muito natural. Você tinha uma flexibilidade, uma relação com o tempo orgânica. E quando o relógio mecânico foi criado ali pelos árabes e se expandiu na Europa, se começou a ter uma noção de tempo muito mais precisa. Claro que outros relógios já existiam, como o relógio solar, por exemplo, mas o relógio mecânico foi o que possibilitou, de fato, marcar as horas de forma exata, sem atrasos, sem que precisasse se ajustar ou dependesse de, por exemplo, do sol. Porque quando você pensa num relógio solar, se não tem sol, não tem marcação das horas. E foi a partir de então, quando se começou a cronometrar as horas de maneira artificial e exata, que se começou a dominar o tempo. De fato, assim, sabe? De ter essa noção de domínio do tempo. E a partir daí, o autor fala que foi possível, então, nascer o capitalismo, da forma como conhecemos hoje. Porque se possibilitou, por exemplo, que a locomotiva a vapor pudesse passar na estação na hora exata. Porque se você não tem relógio, como é que você marca, por exemplo, a hora que o trem passa na estação? Não tem como. E da mesma forma, se foi possível, é, você marcar, por exemplo, cronometrar o tempo de produção numa fábrica. A hora que que o funcionário entra, o tempo que ele trabalha, o tempo que ele sai para se alimentar ou fazer qualquer coisa, a hora que ele vai embora. Então você começou a ter a possibilidade de controlar o tempo e o tempo do outro. E isso é muito assim bizarro quando você pensa que, cara, a gente está muito preso ao relógio. Nós estamos muito presos ao relógio. Não só a relação de trabalho hoje, onde muitas empresas ainda exigem do funcionário bater ponto, você tem que entrar tal hora, você tem que sair tal hora, você tem que produzir tanto durante aquele dia, mas também quando a gente está fora do ambiente de trabalho, com tudo o que a gente faz. Temos que produzir X, porque senão nós não somos produtivos. E aí essa noção de produtividade se torna uma questão muito
Ai, como eu posso dizer? Eu não queria dizer tóxica, eu não acho que não é essa a palavra, mas se torna muito engessada, artificial. Como se você precisasse viver somente para produzir. E, e quanto mais se produz, e aí essa produção, claro que é uma produção capitalista, uma produção que gera lucro. Porque se você faz algo que não gera lucro, ou seja, você tem um hobby, aquilo não vale. Porque aquilo não é contado ou cronometrado como algo de valor. Então, uma pessoa que tem hobby, muitas vezes, acha que não que tá perdendo tempo. Que tá, eu preciso produzir mais, então eu preciso deixar de lado essas atividades não remuneradas para focar naquilo que me dá dinheiro. Eu acho bem interessante essa visão dele. Acho também interessante o fato de que a gente se perdeu no meio desse caminho. Eu acho que tá todo mundo muito saturado de produção e de viver a vida trabalhando sem parar. E é claro que eu falo aqui de um lugar de privilégio, de poder, por exemplo, parar e ter um tempo para desenhar, ainda que dentro de um cenário caótico, muitas pessoas não têm essa possibilidade de ter um hobby para qualquer coisa. E, e eu fico me pensando assim, como que a gente pode resgatar essa noção de que o tempo ele é orgânico, ele é natural, que o tempo é vida e que o capitalismo nos ensinou que devemos produzir sem parar, mas a gente sabe que esse caminho só nos adoece. Então, como que a gente pode, sei lá, pesar no freio, reprogramar nosso cérebro, que foi a vida inteira ensinado a produção, 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 a ter momentos de ócio, seja criativo ou não. Momentos assim em que, eu não vou fazer nada, ou eu vou fazer alguma coisa, mas que seja por simplesmente porque eu quero, sem cronometrar tempo, sem cronometrar produtividade, sem querer ganhar dinheiro com isso. Simplesmente porque eu quero fazer algo. Sei lá, desenhar, dançar, fazer um esporte, não sei. É algo que vai muito além do que simplesmente produzir para pagar boletos e ou consumir, inclusive consumir, né? Porque quando a gente pensa em hobbies, muitas vezes a gente pensa, não, para eu ter tal hobby eu preciso comprar X coisas. E não necessariamente. Para uma pessoa ter o hobby de desenhar, ela não precisa comprar a caneta mais cara. Como, sei lá, fazer um esporte não necessariamente precisa ser na academia mais cara da cidade. Às vezes, juntar um grupo de amigos e fazer algo assim, sabe? Bora jogar tal jogo, bora, não sei, fazer alguma coisa diferente. Eu acho que é totalmente possível. E não só possível, como algo necessário, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ter mais hobbies. Precisamos ter mais hobbies. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Desabafei aqui agora. Porque eu tava muito encucada com isso, desse negócio de ter hobbies. E é interessante, assim, também, porque eu vejo pessoas muito próximas de mim que querem ter hobbies. Que falam, eu preciso voltar, sei lá, a fazer tal coisa. E, cara, essas pessoas, elas às vezes não fazem aquilo porque está dentro de um processo de trabalho e de rotina tão intensa que no final só querem deitar e dormir. Porque a rotina consome de um jeito tão absurdo, dentro dessa lógica da produtividade, que por mais que a pessoa tenha um tempinho, às vezes, para fazer tal coisa, ela não faz, porque ela tá exausta, sabe? Então eu acho que o primeiro passo não é você ter um hobby. Eu acho que o primeiro passo é desacelerar. Eu acho que é isso. Vamos desacelerar um pouquinho. E no meu caso, voltar a desenhar. Vou ver se eu faço um pouquinho agora do desenho, do segundo dia. E vou postar nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem ver, vai estar lá. Se eu não postar, não me julguem. Talvez eu só esteja cansada. Esse canal é novo. É, é um canal que eu quero falar aqui sobre as coisas que passam na minha cabeça
bem meus pensamentos para vocês de forma bem livre. E se você tiver interesse, se você gostar dos assuntos, se inscreva, curta e comente também. Vamos continuar esse assunto aqui embaixo.